dia, meu quarto ano! Como vocês estão hoje? Então, hoje nós vamos começar no módulo 2, tá? Já pode pegar o livro lá direitinho. A gente vai para o capítulo 3, da parte de ciências, tá? Nós vamos falar dos seres vivos microscópicos lá na página 182, tá? Então, nós vamos falar de bactérias, fungos e protozoários, que são seres microscópicos que podem causar doenças, podem, dar um problema sério para a nossa saúde, e aí nós vamos descobrir hoje como é que isso funciona, tá? Então, já na capa do livro, a gente já está vendo ali, ó, algumas bactérias, que são essas em verdinho aqui, né? E a gente vai descobrir como é que isso funciona no nosso organismo. Então, o que são seres vivos microscópicos? São seres vivos que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos sem a ajuda de um microscópio, tá? Então, eles são invisíveis aos nossos olhos. Para a gente poder enxergar, a gente precisa de uma coisa que aumente muito o tamanhinho deles e aí a gente consegue vê-los. Nesse caso aqui da primeira parte do livro, está mostrando um ácaro. É importante a gente falar sobre isso porque olha na mesa, né? A gente acha que é inofensivo a sujeirinha que tem na nossa casa, né? Em cima dos móveis, no chão, mas na verdade nessa sujeira pode ter inúmeros micro-organismos e um deles que tem na sujeira é o ácaro. Tá? O ácaro ele é um artrópode, ele é um invertebrado, ele é um animal, só que ele é muito pequenininho, ele é microscópico. E infelizmente a gente consegue respirar esse animal. E quando ele entra nas vias aéreas do nosso corpo, ele pode causar alergias respiratórias, né? Uma delas é a rinite alérgica. Então, essa coisa de ficar espirrando, ou ter um monte de coriza, aquela parte de alergia mesmo, pode ser causada por esse animal, tá? E tá na sujeirinha da casa da gente. E também pode estar presente em outros locais, como os travesseiros, os colchões, as colchas, cobertas, ursos de pelúcia, tudo isso pode ser casinha para os ácaros, tá? Então, por isso que é importante a gente ter bastante cuidado com a limpeza. E não só nas coisas, né? Pode estar no solo, pode estar na água. Os micro-organismos eles podem habitar vários locais, inclusive no nosso corpo, que a gente vai descobrir hoje, tá? As bactérias é um tipo de micro-organismo que tanto pode fazer bem, pode fazer parte da nossa vida sem problema nenhum, ou pode fazer mal, causar doenças, tá? Essa placa que está aqui aparecendo, que está em vermelho e em azul, são as colônias de bactérias, são os grupos, né? Elas se reproduzem tanto que elas ficam em grupos chamadas colônias. E essas colônias, no laboratório, né, quando a gente consegue identificar, a gente pode descobrir o tipo de bactéria que é e descobrir o que ela está causando, qual é a doença que ela pode causar, não é? E tem bactérias também que podem viver no nosso organismo de boa, sem problema nenhum, tá? Então, existem bactérias que fazem parte mesmo da nossa vida e outras que podem ser causadoras de doenças. Bactérias também podem fazer parte da decomposição dos seres vivos em geral. Então, algumas frutas, quando estão apodrecendo, o que faz elas apodrecerem é a bactéria, né? Então, quando está lá dentro, está vendo esse mofo que deu aqui? No caso aqui tem a presença de fungos, mas também tem a presença de bactérias. Então, as bactérias, elas não são ruins no sentido geral da palavra, né? Elas fazem parte da vida dos seres vivos. Então, elas fazem parte da cadeia alimentar no sentido de serem decompositoras da matéria orgânica, tá? Ou seja, o ciclo dos nutrientes e da vida, elas fazem parte. Assim como também tem bactérias que participam até da produção de iogurtes, né? São os lactobacilos ou leites fermentados, tudo isso tem essa bactéria aqui, que no caso não faz mal nenhum, muito ao contrário, faz bem para o nosso intestino, né? Para a nossa digestão. E aqui nessa parte do livro está falando das bactérias que são causadoras de doenças. No caso aqui está a cólera, né, a Vibrio cholerae, esse é o nomezinho dessa bactéria, que causa a cólera, que pode ser transmitida por água contaminada e causa inúmeros problemas, dores abdominais, né, na barriga, vômito, diarreia, desidratação, e se a pessoa não tiver um tratamento adequado, pode vir até a morte.
E também tem outras doenças causadas por bactérias, né? O tétano, que é quando você se fere com alguma coisa metálica que está lá enferrujada, pode ter a bactéria do tétano, meningite, tuberculose, pneumonia, tudo isso pode ser causado por bactérias, tá? E a cárie dentária, muito importante a gente falar sobre isso para a gente lembrar de não esquecer de escovar os dentes, porque senão essas bactérias vão começar a comer os seus dentinhos, fazer a casinha delas dentro da sua boquinha e vão começar a comer os dentes até atingir a parte mais profunda. Quando tem jeito, faz a obturação, mas o pior é quando não tem, né? E aí tem que extrair o dente. Então, sempre lembrar de depois das refeições escovar os dentinhos direitinho. Essa parte do texto é muito importante, a gente vai falar sobre o uso prudente dos antibióticos. Por que é prudente? Prudente significa com responsabilidade. Quando você vai no médico que você está com alguma infecção, ele passa uma receita e nessa receita tem a quantidade do medicamento, tem os dias que você tem que tomar e tem os horários. E isso tem que ser respeitado. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Se está com uma infecção de garganta, o médico passou 10 dias de antibiótico, quando chegou no 5º dia e a pessoa já não sente mais nada, ela acha que pode parar de tomar. Então, esse é o grande problema do uso dos antibióticos. Se passou 10 dias de antibiótico, significa que todas as bactérias que estão lá na sua gargantinha ou em qualquer outra parte do seu corpo só vão morrer quando você tomar 10 dias de antibiótico. Então, o que acontece quando você para de tomar o remédio na época certa? Se você parou com 5 dias, aquelas bactérias que ainda não morreram vão começar a crescer de novo e ainda pior, elas podem se tornar resistentes àquele antibiótico. E quando você tomar de novo, ele não vai funcionar. Tá? Então, a prudência no uso dos antibióticos é para isso, para você não fazer com que as bactérias fiquem resistentes no seu organismo, tá bom? A gente vem falar dos fungos. Então, fungos, tem fungos grandões que a gente vê no jardim, né? Que tem aquele aspecto mesmo, que é o cogumelo. Mas existem fungos microscópicos, ou seja, que a gente não consegue ver. Um desses fungos microscópicos são essas leveduras, tá vendo aqui? E os fungos que formam o bolor do pão, tá? Dos alimentos. Então, esses fungos, eles se alimentam basicamente de açúcar e de um lugar bem úmido, fechadinho, né? Então, o que acontece com o bolor do pão? Quando ele deu aqui na parte de fora, não adianta tentar arrancar só essa parte, não. Quando dá o bolor no pão, significa que todo o saco já foi contaminado, tá? Então, não pode comer o restante, porque mesmo que você não esteja vendo, ele está lá, tá bom? E os fungos, assim como as bactérias, também são seres decompositores. Eles também se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Isso faz parte da cadeia alimentar dos seres vivos, tá? Então, faz parte da vida, do ciclo de nutrientes. Aqui já é também exemplos de como os fungos, né, fazem parte da vida, né, da gente. Então, o etanol, né, o etanol, que é o combustível, que é o álcool que é colocado nos carros, é produzido a partir de uma levedura. Essa levedura se alimenta de açúcar e o que ela produz é o álcool. Aí a gente pode ter o combustível do álcool. Também tem os fungos funcionando como produtores de queijos, está aqui o exemplo do queijo gorgonzola. E ainda tem fungos que podem entrar no nosso corpo e causar doenças na gente, que no caso ali é a onicomicose, que é a infecção das unhas por fungos, tá? O próximo grupo de micro-organismos é os protozoários. Então, protozoários também são causadores de doenças e é importante a gente se preocupar muito em conhecê-los, porque a gente pode ficar ligado na questão da higiene principalmente, tá? A água contaminada, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com a água que a gente bebe, que a gente toma banho, a procedência, tá bom? Porque pode ter contaminação, assim como os alimentos também. Então, nesse caso aqui, essa imagem verde que está aparecendo aqui é uma ameba, tá? É um protozoário que causa uma doença chamada amebíase. Dá muita dor na barriga, diarreia, vômito, pode causar um desconforto terrível e geralmente acomete as crianças, tá? Porque criança não tem muito juízo nessa situação do que come, do que bebe. Então, mais uma vez, é importante a gente falar,
Tomem muito cuidado com os alimentos que vocês comem, com a limpeza das mãos, tá? Não é só na época de coronavírus, não. Em todas as épocas, a limpeza e a higiene é muito importante para vocês não se contaminarem com esse tipo de protozoário. Nesse lado aqui, ó, existem protozoários que vivem dentro de outros animaizinhos, como dentro dos cupins, também tem esse aqui. E tem alguns protozoários que causam doenças seríssimas, que podem ser fatais. Esse aqui que você está vendo nessa imagem é o Trypanosoma cruzi, que ele é o causador da doença de Chagas, que acomete o coração e pode causar a morte, tá? Nessa parte aqui do texto, a gente vai falar do Alexander Fleming, que foi um bacteriologista que fez os estudos com alguns fungos e ele descobriu que os fungos produziam uma substância que conseguia matar bactérias. E essa substância ele deu o nome de penicilina. Tá? Então, a penicilina é uma substância que é utilizada para construir, né, para fazer os medicamentos que a gente conhece hoje, que são os antibióticos. Tá? Então, foi uma grande descoberta para a humanidade, um grande feito, que conseguiu salvar muitas vidas e ainda salva muitas vidas. Tá bom? Então, meus lindos, vocês vão pegar e vão fazer essas páginas aqui, são bem pouquinhos, tá vendo? Vocês vão fazer com carinho. E na semana que vem a gente vai continuar no outro capítulo e num outro momento eu vou fazer a correção de todos esses exercícios, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.